Opa, olá gente, tudo bom? Boa tarde a todos, né? Estamos aqui mais uma vez, nossa maratona pré-edital para o concurso do INSS, beleza? Sou o professor Osmar Padilha, né? Muitos já me conhecem e quero contribuir mais uma vez, né, com essa sua caminhada, né, rumo ao INSS, perfeito? Hoje nós vamos fazer algumas questões mais tranquilas, beleza? Eu estava pensando assim, pô, será que eu vejo um pouquinho mais de matemática ou continuo com raciocínio lógico mais... Aí eu decidi o seguinte, eu vou passar aquilo que assim, aquilo que certeza absoluta vai ter na minha prova, beleza? É uma questão de argumentação lógica, uma questão de negação, uma questão de equivalência, são coisas certas que o CESP sempre cobra, beleza? Então assim, eu dou até uma dica para você, por exemplo, você que tem dificuldade em raciocínio lógico, matemática, Josmar, eu queria me garantir alguns pontos. O que eu tenho que estudar para a prova? Que vai cair certeza absoluta. Desses últimos concursos de 2015, desse ano tá no término já, as provas, né, sempre teve uma questão de negação de proposição composta ou proposição simples, sempre teve uma questão de equivalência lógica, tem caído bastante a ideia de argumentos válidos ou inválidos, entendeu? Então assim, você tem que prestar atenção no seguinte, o que eu posso chegar lá e garantir? Não havia uma questão de análise combinatória, já pesa um pouquinho, né? Mas eu não sou tão bom, então eu vou garantir do outro lado. Entendeu? Então, assim, eu tenho que estar somando. Correto? Essa é a ideia. Eu tenho que estar somando pontos ao meu favor. Então, você não tem que ir lá e responder toda a prova. Não. Tem que ser esperto. Correto? Belezinha? Então, vamos fazer aqui algumas questões. Perfeito. Vamos começar aqui, ó. Provinha 2015. Fala bem assim, ó. Mariana é uma estudante que tem grande apreço pela matemática. Apesar de achar essa uma área muito difícil. Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Mariana é aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na faculdade. Neste semestre, Mariana está cursando a disciplina chamada Introdução à Matemática Aplicada. No entanto, ela não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina. A partir das informações apresentadas na situação hipotética, julga os itens a seguir acerca das estruturas lógicas. Então, assim, Josmar, estruturas lógicas tem a cara do CESP, entendeu, gente? Eu tenho que ter essa percepção. Eu tenho que entender, poxa, o CESP trabalha com o que, Josmar? Estruturas lógicas, sempre. Uma questão, um item ou outro de análise combinatória e probabilidade. Beleza? Perfeito? Então, vamos lá, ó. Provinha do STJ agora. Considerando-se como P a proposição. Então, P, né? P, opa, volta aqui. P, a proposição. Mariana acha matemática uma área muito difícil. De valor lógico verdadeiro. E, como que, outra proposição, né? Mariana tem grande apreço pela matemática. De valor lógico falso. Então, olha só. Nós temos aí duas proposições. Proposição P e proposição Q. Josmar, as proposições elas podem ser representadas por letras minúsculas ou maiúsculas. Não tem nenhum problema. Beleza? Nesse caso aí o CESP fez o quê? P minúsculo e Q minúsculo. Não tem problema. Mas falou o seguinte. Quem é a proposição P? Mariana acha a matemática uma área muito difícil, com valor verdadeiro. E como que a proposição? Mariana tem grande apreço pela matemática, valor falso. Beleza? Então, a proposição P foi valorada como verdadeira e a proposição Q foi valorada como falsa. Questão muito simples essa, na verdade. Então, o valor lógico da proposição. Aí vem uma proposição composta. Se P, então não Q. Aí afirma o quê? Que isso aqui é falso. É só substituir. Beleza? Josmar, a proposição P, verdadeiro. Então, a proposição Q, ela é falsa. Então, o não Q, ó, a negação do falso, vai ser o quê? Vamos lá. Verdade, então. Nega o falso para mim. Verdadeiro. Se V, então V, dá verdade. E o CESP afirmou que era falso. Ou seja, o item está errado. Belezinha? Tá errado.
Olha só, eu acho esse item muito simples, até demais. Sinceramente, eu nem gosto de questões assim. Por quê? Porque todo mundo acerta. E a ideia é que nós acertamos e que nosso concorrente, né, possa errar. É uma pena falar isso, mas é uma verdade. Beleza? Por quê? Por exemplo, a provinha do MPU 2013. Ali foi legal. Porque aqui o CESP já deu para você a proposição. Se P, então não Q. Na provinha do MPU, na provinha do Bacen, como é que ele fez? Ele colocou o texto para você primeiro transcrever da linguagem natural para a linguagem simbólica. Aí eu achei legal. Beleza? Essa aqui eu achei muito simples do STJ. Vamos continuar. Vamos lá. Item 2. Fala assim, ó. Considerando-se as seguintes proposições. P, né? P. Se Mariana aprende o conteúdo de cálculo 1, então ela aprende o conteúdo de química geral. Então vou só colocar aqui para dar uma frisada. Olha só, proposição P. Se Mariana aprende o conteúdo de cálculo 1, então ela aprende o conteúdo de química geral. Proposição P. Proposição Q. Se Mariana aprende o conteúdo de química geral, então ela é aprovada em química geral. Ótimo. Proposição C. Mariana foi aprovada em química geral. É correto afirmar que o argumento, todas as provinhas do CESP, esses últimos concursos, gente, né? Esses últimos concursos, o que tem acontecido? Tem acontecido o seguinte, né? Tem sempre caído um item de argumentação válida. De argumentação, né? Se é válido ou não é. Beleza? Então, assim, esse aqui é um tipo de item que você, para o INSS, tem que saber. E é independente se é nível médio ou nível superior. Beleza? Então, é um item que é certeza tem em nossas provas. Nossa provinha do INSS. Belezinha? Vamos continuar comigo aqui, ó. Aí fala assim, ó. É correto afirmar que... Pode colocar aqui no texto aqui, Manuel. É correto afirmar que o argumento formado pelas premissas P e Q e conclusão C é um argumento válido. Bem, nós temos a proposição P e temos a proposição Q e a conclusão C. Quem é a proposição P? Fala o seguinte pra gente. Proposição P. Se Mariana aprende o conteúdo de cálculo 1, então se ela aprende cálculo 1, deixa assim, tá? AC1, ó, aprende cálculo 1, então, condicional, ela aprende o conteúdo de química geral. Então ela aprende química geral. Beleza? Então se Mariana aprende conteúdo de cálculo 1, AC1, então ela aprende conteúdo de química geral. Essa é a primeira proposição chamada premissa dentro de um argumento. Porque algumas proposições são denominadas premissas ou hipóteses, né? E a última é chamada de que, Jusmar? Conclusão ou tese. Conclusão ou tese. Conclusão. Segunda premissa, que se Mariana aprende o conteúdo de química geral, então se ela aprende o conteúdo de química geral, então ela é aprovada. Então Mariana, ela é aprovada, chama só de AP, em química geral. Conclusão, Mariana foi aprovada em química geral. Ela foi aprovada. Bem, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui as nossas duas premissas, beleza? As duas premissas. Uma premissa condicional, uma proposição composta, outra proposição composta e a conclusão, proposição simples. Sendo bem realista para você, aqui é fácil de fazer, beleza? Agora, por exemplo, Polícia Civil de Ceará, 2012, provinha do Bacen também, do MPU, já é um pouquinho mais complicado do que isso aqui. TCDF, tanto nível técnico quanto analista. Então, como é que eu faço aqui, Jusmar? Nós sabemos que para ser um argumento, eu tenho que ter pelo menos uma premissa e uma conclusão. Então, aqui nós temos duas premissas e essa conclusão. E ele fala assim, ó, o argumento é válido.
Isso aqui é um argumento. Ser argumento só tem que ter estrutura. Como assim, Josmar? Tem que ter pelo menos uma premissa e uma conclusão. Isso é argumento. Agora, dele ser válido ou não ser, aí eu vou ter que analisar. O conceito de um argumento válido é o que, Josmar? Um argumento será válido quando a verdade das premissas garantir a verdade da conclusão. Beleza? Aí a pessoa pega esse conceito e já vai assim, Josmar, me ensinaram assim, ó, eu vou colocar a verdade aqui, vou colocar a verdade aqui e vou ver se eu vou chegar numa verdade. É perigoso. Por quê? Porque muitas vezes, eu posso colocar verdade, preencher aqui e chegar numa verdade. Aí a pessoa pensa bem assim, poxa, Josmar, a verdade das premissas me trouxeram uma conclusão também verdadeira. O argumento é válido, aí vai colocar certo no item. Só que esse argumento aqui, ele também caberia o que, Josmar? Verdade, chegaria na mentira. Aí eu pergunto para você, você criou uma argumentação, você está defendendo uma ideia, uma tese. Aquilo que você está defendendo, ora pode ser verdadeiro, ora pode ser falso. Eu pergunto para você, o seu argumento é válido? Ele é bem construído? Não é. Então, uma dica para você de verdade. Todas as provas do SESP é fazer do jeito que eu estou falando aqui para você. Para você não errar. Como é que é, Josmar? Vai fazer assim. Você vai tentar mostrar o contrário do item. Torna mais fácil. Porque é mais fácil, que nem tautologia daqui a pouco. É mais fácil você mostrar que uma tabela verdade de 8, 16 linhas é verdadeira, ou é mais fácil você mostrar que apenas uma linha pode ser falsa, uma das possibilidades? Será que é mais fácil eu mostrar que é válido ou inválido? É mais fácil mostrar que é inválido. Tá me entendendo? Então, quando você se deparar com uma argumentação válida, Josmar, o argumento é válido, tenta mostrar o contrário. Fica simples demais. Vamos lá comigo? Olha só. Mostrar o contrário. O que é mostrar o contrário, Josmar? Você vai tentar mostrar que esse argumento ele é inválido. Todas as provinhas do SESP de 2012 até ontem, eu só faço assim. E você vai fazer desse jeito. Por favor. Então é mais fácil mostrar que é válido ou inválido? É mais fácil mostrar que é inválido. Então como é que é aí, Josmar? O que é mostrar que é inválido? É quando eu saio de verdades e chego em uma mentira. É muito mais fácil. Então, olha só. Ela foi aprovada, né? Vou começar pela conclusão aqui, ó. Ela foi aprovada. É falso, não é? É. Então, aqui em que continua sendo falso. Beleza? Aprovado é falso, então aqui continua sendo falso. Na condicional, se o meu consequente ele é falso, o meu antecedente continua sendo falso. Então, beleza. Então aqui vai ser falso. Só que lá em que está repetido. Foi aprovado em Química Geral e continua sendo falso. Novamente na condicional, Josmar, se o meu consequente é falso, o meu antecedente também será falso. Aí eu pergunto para você uma coisa. Você conseguiu mostrar que dentro desse argumento, né, desse argumento aí, você saiu de premissas verdadeiras e ainda assim, Josimar, chegou em uma conclusão falsa. Então, eu mostrei, SESP, é o seguinte, esse argumento que você me sugeriu, ele é um argumento inválido. Sabe por quê, SESP? Porque eu consegui mostrar para você que eu saio de premissas, que eu saio de hipóteses verdadeiras, e ainda assim, a minha conclusão chega a ser o quê? Falsa. E para o argumento ser válido, a verdade das premissas devem garantir a verdade da conclusão. E eu consegui mostrar para você que eu saio de verdades e ainda assim chego em uma mentira. Logo, o argumento ele é inválido. Correto? Ele é inválido e o item está errado. Beleza? Então, essa é a ideia que você tem que seguir.
Belezinha, gente? Então, é um tipo de questão, um tipo de item comum desses últimos concursos do CESP. Então, pega isso para você, desse modelinho que eu mostrei aqui, ó. Josimar, vai dar errado? Não vai dar. Pode confiar. Beleza? Falando de coração. Então, assim, ó, pode confiar que é desse jeito. Beleza? Eu acabei de fazer um livro agora, vai ser lançado agora no mês que vem. Na verdade, 3 livros pela Juspódio. E assim, comentei 500 questões, né? 300 dados foram do CESP. Gente, é infalível. Faz do meu jeito, tá ok? Porque é a melhor maneira. Eu tenho que ganhar tempo no dia do concurso. Eu quero aprender, Josimar, métodos que sejam eficientes. Eu quero aprender, Josimar, métodos que sejam rápidos, que eu garanta em segundos ali, minutos, no máximo 2, 3 minutos, aquele meu item. Beleza? Então, esse é o caminho correto. Belezinha? Próximo item, vamos lá. Essa provinha também, ó. Item fácil também. Item que não pode errar esse item 3 aí, ó. Fala assim, ó. Designando-se por P e Q proposições, as proposições. Mariana tem tempo suficiente para estudar e Mariana será aprovada nessa disciplina, respectivamente. Então a proposição, Mariana não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina, é equivalente a banca, mas é equivalente. Aí a pessoa pensa bem assim, vou usar equivalência lógica. Não. É a questão de linguagem, tá? O que ele quis falar aqui, o CESP? Olha, ele me deu uma proposição, né? Na linguagem natural, língua portuguesa, beleza? E fez o que com a gente? Olha, como é que eu posso transcrever isso aqui para a linguagem da lógica formal? Então, proposição P. Mariana tem tempo suficiente para estudar. Proposição Q. Mariana será aprovada nessa disciplina, respectivamente. Então, a proposição, Mariana não tem tempo suficiente para estudar. Tá. Não, pode voltar aqui para o texto. Mariana não tem tempo suficiente para estudar. E não será aprovada nessa disciplina. É equivalente a... Então, bem simples. Ou seja, ele só quis representar essa proposição aqui, ó. Mariana não tem tempo suficiente para estudar. Se a proposição P é Mariana tem tempo suficiente para estudar, ela não ter tempo suficiente é quem? Não P. E não será aprovada nessa disciplina. Mariana ser aprovada é a proposição Q. Então, se ela não vai ser aprovada, então E não será aprovada nessa disciplina. Então, eu posso falar realmente que eu posso representar, é equivalente na linguagem da lógica formal, a proposição composta não P e não Q. Ficar espertinho sabe com o que também, gente? Com isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Quando eu falo para você aqui, ó. E não. Né? Esse e não aqui, ó. O César gosta muito de colocar, sabe como? O nem. Mariana não tem tempo suficiente para estudar, nem será aprovada nessa disciplina. Então, o nem é a contração do e com não. Beleza? Então, se você vê o nem, é quem, Josimar? E não. Não fui eu e não foi você. Não fui eu, nem você. Beleza? Não fui eu e não foi você. Não fui eu e nem você. Não fui eu, nem você. Então, o nem dá ideia de e não. Esse item está tranquilo. Ele está certo. Item 4. Né? Um pouquinho agora de conjuntos, que é importantíssimo. Gente, nos últimos concursos do CESP também, Osmar tem que saber alguma coisa, teoria de conjuntos. Tá entendendo? Tem que saber conjuntos. Por quê? Porque conjuntos é um dos principais fundamentos da matemática e do desenvolvimento do raciocínio. Então, muitas questões eu resolvo por teoria de conjuntos. Muitas. Beleza? Então, assim, tem que saber direitinho. Josmar, e quando é que eu vou saber que eu vou aplicar a teoria de conjuntos? É quando você perceber que tem algo em comum. Quando você percebe que tem algo em comum, tipo prova da Polícia Federal,
Existiam ali denúncias que falavam sobre tráfico de pessoas. Tem denúncias também no portal da internet na Polícia Federal sobre pornografia infantil. Mas eu posso ter uma denúncia que seja simultaneamente de pornografia infantil e tráfico de pessoas? Posso. Teoria de conjuntos. Josmar, problema do MPU. Lá no Ministério Público tinham processos envolvendo autoridades influentes. Lá no Ministério Público tinham processos também falando sobre desvios de altos valores. Eu poderia ter lá também algum processo que ao mesmo tempo fosse envolvendo autoridades influentes e desvios de altos valores? E como tem, né? Então, teoria de conjuntos. Então, pega uma questão do CESP, Josimar. Começa a ler lá o texto. Vou lendo e percebo que tem algo em comum, eu já monto diagrama. Eu não quero saber nem qual é a pergunta lá do item ou a afirmação do item. Ainda mais se for CESP. Porque o CESP, ele adora. Nos concursos passados, agora tudo bem que ele mudou o edital. Coloca bem assim, raciocínio envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Não é assim? Os editais do CESP, 2013 para cá. Mas anterior a isso, o que o CESP colocava lá nos seus editais? Colocava bem assim, fundamentos da matemática. E eu sempre falava bem assim, gente, olha, vamos estudar conjuntos, porque esse fundamento que o CESP coloca aqui é a teoria de conjuntos. E é mesmo. Porque na prova do Senado Federal ele coloca bem assim o CESP, olha o que o CESP coloca, o UNB. Um dos principais fundamentos da matemática, né? E desenvolvimento do raciocínio é o quê? A teoria de conjuntos. Então, conjuntos traz uma interpretação concreta desses fundamentos. Muitas questões de probabilidade, eu aplico teoria de conjuntos. Muitas questões do raciocínio lógico mesmo, eu aplico teoria de conjuntos. Por quê? Porque é cobrado e é um dos principais fundamentos. Faz fazer o conhecimento se tornar algo concreto para mim. Beleza? Vamos fazer a questãozinha aqui agora? Fala assim, determinada faculdade oferta em todo o semestre 3 disciplinas optativas, correto? Para os alunos do 5º semestre. Aí coloca assim, inovação e tecnologia, IT, INT, né? Matemática aplicada, MAP, economia do mercado empresarial, M. Nesse semestre, dos 150 alunos que possuíam os requisitos necessários para cursar essas disciplinas, foram registradas matrículas de alunos nas seguintes quantidades. Então você percebe o seguinte, 70, inovação e tecnologia, 45, né, matemática aplicada, 60, economia de mercado empresarial, 25, uma coisa e a outra, 35, uma coisa e a outra, 30, uma coisa e a outra, e 15, as 3. Josimar, eu percebi que tem algo em comum. Eu percebi que tem alunos que podem fazer mais de uma disciplina. E quando eu percebo isso nas provas do CESP, eu já vou montar conjuntos. Mas, Josimar, eu nem li o item ainda e eu não quero ler agora. Porque independente do que esteja lá no item, se eu percebo aqui no comando, que tem algo em comum, é para você montar a teoria de conjuntos. Os diagramas. Beleza, gente? Essa é a ideia. Aqui comigo, Então, olha só. Os 3. Inovação e tecnologia é um dos conjuntos. Matemática aplicada é outro. E economia de mercado empresarial é outro. Beleza? Aqui nós temos os nossos diagramas. Diagrama de Oliveira, aquele matemático. Beleza? Tá aqui. Agora vamos preencher. Vamos lá. Inovação em tecnologias, mas são quantos? São 70. Então, 70 alunos estão matriculados nesse semestre. Então, 70. Tá aqui. 45, MAP, matemática aplicada. 45 aqui. E 60, economia de mercado empresarial. Beleza? Então, nós temos 70, 45, 60. Então, aqui já foi. Josimar, nós temos
a interseção dos três conjuntos. Então começa logo por ele, fica mais fácil, né? Ó, das três disciplinas. 15 estavam o quê? Nas três disciplinas. Então, ó, 15 aqui dentro. Correto? 15. Aí, olha só. Então aqui já foi. 25, inovação em tecnologia e matemática aplicada. Então, 25, INT e MAP. INT e MAP é isso aqui, ó. Correto? Tem quanto? Tem que ter 25. Já tem quanto? Já tem 15. Então, faltam 10. Correto, gente? Porque quem faz 3, faz 2. Quem cursa 3 disciplinas, está cursando 2 também. Então, ficar esperto. 25 não é aqui não, ó. Ah, aqui é 25. Tá errado. Beleza? 25 não. 25 é a interseção dos dois conjuntos. Então, esse aqui, tô marcando até de preto aí, tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, Josmar, é 25. Já tenho 15, faltam 10. Depois, 35, inovação em tecnologia e economia de mercado empresarial. 35, INT aqui embaixo. 35 aqui, ó. 35. Já tem 15, Josimar, então faltam 20. E depois, 30, MAP e economia, né? Matemática aplicada e economia de mercado empresarial, 30. Então, essa interseção aqui, ó, tô marcando de preto também, tá vendo? Tem que ter quantos, Josimar? Tem que ter 30. Já tem 15 lá dentro, então faltam mais 15. Beleza? Agora eu posso encontrar aqui os exclusivos, né? Já tenho quanto aqui dentro, ó. O conjunto inovação e tecnologia tem que ter 70. Tem que ter 70. Já tem quanto? 45, é isso? Já tem 45, então tá faltando aqui 25. Beleza? Total tem que dar 70. Matemática aplicada. Estou marcando aqui de preto, ó. Matemática aplicada. Tem que ter 45, Josimar. Se tem que ter 45, então já tenho 10, 15, 15, 30, 40. Então faltam 5. Economia de mercado empresarial. O total tem que dar quanto, Josimar? Tem que dar 60. Tem que dar 60. Já tem quanto? 50, né? 15 mais 15, 30. Faltam 10. Mas nós sabemos que a nossa realidade, eu sempre falo desse jeito, né? Realidade, são 150 alunos. 150 é o quê? É a realidade, é o que eu tenho que somar aqui dentro, ó, e aqui fora. Isso é realidade. Mas eu posso somar o de fora aqui? Não, não pode não. Ah, eu posso somar os 70 com 45, com 60 de fora? Não. Por quê? Porque tem... Se você fizer isso, está somando pessoas mais de uma vez. Então, quando eu quero encontrar a minha realidade, que é a minha realidade, os que estão dentro e o que está faltando aqui, ó, fora. Vamos somar então? No INT, inovação e tecnologia, 70 com mais 20, 90, 10, dá 100. Então aqui fora, faltando quanto, Josmar? Faltando 50. Correto? Por que 50? Porque o meu total tem que dar 150. E se você somar o que eu marquei aqui, ó, de amarelinho aqui, ó, vai totalizar 150 alunos. Beleza, Josmar. Montei o diagrama. Agora não se olha mais para texto. Por que, Josmar, o diagrama não precisa olhar mais para o texto? Porque o diagrama, ele traz para mim uma interpretação concreta do que está acontecendo. Então, uma vez montado o diagrama, pelo amor de Deus, não olha mais para o texto, não. Porque lá no texto, nas informações, naqueles números que estão dados lá, tem pessoas somadas 2 vezes,
Tem pessoas somadas 3 vezes. E eu já monto o diagrama para quê, Josmar? Para trazer uma interpretação concreta, trazer a realidade para mim. Então, esse diagrama aqui, ó, que nós montamos, agora a partir dele é que nós fazemos e julgamos todos os itens, belezinha? Então, na sua prova, você vai fazer assim. Josimar, montei o diagrama. Tá bom, não se olha mais para texto. Porque ele já serve para isso. Para separar as pessoas bem certinho para mim. Para mostrar para mim o que realmente está acontecendo. Beleza? Então, o diagrama está montado. Vamos lá agora. Item 4. Os dados disponíveis são insuficientes para se determinar a quantidade de alunos que não efetuaram matrícula em nenhuma das 3 disciplinas. Eu pergunto para você, os dados são insuficientes ou não? Josmar, pelo diagrama, nós vimos que 50 alunos não se matricularam em nenhuma das 3 disciplinas. 50 alunos em nenhuma das 3 disciplinas. Beleza? Então eu penso o seguinte, será que o item está certo? Os dados são insuficientes? Não, CESP. Os dados são suficientes, sim. E nós conseguimos determinar que 50 alunos não se matricularam em nenhuma daquelas 3 disciplinas. Então o item está errado. Próximo item. A quantidade de alunos que se matricularam apenas, prestar atenção nessas palavrinhas, Josimar, apenas, somente, exclusivamente, tá? O CSP adora isso, meu Deus. Ficar espertinho. Então, olha só, apenas, somente e exclusivamente na disciplina de matemática aplicada é inferior a 10. Vamos lá, apenas em matemática aplicada, apenas. Porque uma coisa é falar quantos se matricularam no MAP e quantos se matricularam apenas no MAP. São coisas distintas. Em matemática aplicada, foram 45. Em apenas matemática aplicada, Josimar, aí foram 5. Né? Tá aqui, ó. 5. Beleza? Uma coisa é eu falar que eu faço aquilo. Outra coisa é falar que eu faço apenas, somente, exclusivamente aquilo. Então é inferior a 10? É, porque é 5. Né? 5. Então o item está certinho. Beleza? O item está certo. Próximo item, item 6. Fala assim. Ao se escolher um aluno ao acaso, a probabilidade... Gente, prova da Polícia Militar, né? Prova da Polícia Federal... Essas provinhas todas aí do CESP, né? Ele sempre gosta de fazer o que, Josimar? Ele sempre traz teoria de conjuntos, prova do MDIC foi ótima, né? MDIC 2014, nível superior, prova boa de fazer, viu, gente? Ele traz sempre o que pra gente? Ele traz a ideia de que? De teoria de conjuntos, juntamente com probabilidade. Então fique espertinho, porque já cobra 2 assuntos ali em um mesmo item, correto? Então, olha só. Ao se escolher um aluno ao acaso, então se é ao acaso, Osmar, que é meu universo? São os 150 alunos. Beleza? Porque foi escolhido ao acaso. A probabilidade de ele estar matriculado em apenas 2 das 3 disciplinas, em apenas 2, olha o apenas de novo aparecendo, apenas 2 das 3 disciplinas, será maior que a probabilidade de ele estar matriculado apenas, né, inovação em tecnologia. Então, é o seguinte, vamos fazer assim, ó. A probabilidade apenas 2
apenas 2 das 3 disciplinas. Falou que é maior, sinal de desigualdade aqui, maior, que a probabilidade de estar matriculado apenas em inovação e tecnologia. Então, será, Josimar, que a probabilidade de escolher um aluno ao acaso, né, e ele está matriculado apenas em 2 das 3, será que é maior que apenas inovação e tecnologia? Vamos verificar? Probabilidade, nós sabemos que probabilidade, né, é a divisão, é o quociente entre quem, Josimar? Casos possíveis, né, casos favoráveis sobre casos possíveis. Eu prefiro falar assim, ó, em cima é o que serve para mim, embaixo é tudo que eu tenho. Pronto, fica mais fácil. Então, em cima é aquilo que serve, embaixo é tudo que eu tenho. Beleza? O que serve para mim? São os casos favoráveis. Tudo são meus casos possíveis. Tá? Então, eu vou falar aquilo que serve sobre tudo que eu tenho. Então, vamos lá. Primeira situação, segunda situação. Então, olha só, fala assim, ó. Ao acaso, né? Então, vou colocar de pretinho aqui. Tudo que eu tenho, 150 alunos. O que serve para mim, Josimar, aqui em cima? Apenas 2 das 3. Vamos lá ver no diagrama? Apenas 2 das 3. Apenas 2 das 3 é o 10, é o 20 e é o 15. Tô marcando de verde aí para você ver, ó. 10, apenas 2 das 3. 20 e 15. Né? Esses são apenas 2 das 3 disciplinas que eu marquei de verde aí agora, ó. Tá vendo? Isso aí, ó, apenas 2 das 3. Somando dá 30, 45. Então, de 150, Josimar, quantos servem para mim? 45. Maior. Apenas int. Probabilidade. Embaixo, tudo que eu tenho. 150. Em cima, aquilo que serve. O que serve para mim? Apenas inovação e tecnologia. Apenas inovação e tecnologia são quantos? São 25. Tá aqui, ó. 25. Então, coloca lá 25. Beleza? Aí eu penso o seguinte, ó. 45, 150 avos. 25, 150 avos. Corta os de baixo. Para facilitar. E eu pergunto para você. 45 é maior que 25? Sim. Então o item está certo. Belezinha? Bem tranquilo, né? Ótimo. Opa, agora um pouquinho para outra prova que eu vi do MEC esse ano. Considerando que as proposições lógicas sejam representadas por letras maiúsculas, ou pode ser minúsculas também, e utilizando os conectivos lógicos usuais, julgo os itens a seguir a respeito da lógica proposicional. Beleza. Item 7. A sentença, a aprovação em um concurso é consequência a sentença, a aprovação em um concurso é consequência de um planejamento adequado de estudos. Pode ser simbolicamente representada pela expressão se P, então Q, em que P e Q são proposições adequadamente escolhidas. Já melhorou. A aprovação em um concurso é consequência de um planejamento adequado de estudos. Aí ele fala que pode ser representada por se P, então Q. Gente, olha só. Nesse item, o SESC quer o que de você? Se você sabe diferenciar o que é uma proposição simples ou uma proposição composta, a verdade é essa. Beleza? Então, quando eu falo para você, ó, a aprovação em um concurso é consequência de um planejamento adequado de estudos, o que você tem que perceber aí?
pessoa pensa bem assim, ah, Josimar, apareceu bem aqui, Josimar, ó. A palavra consequência, né? Aí pensa bem assim, ó. Ele faz de propósito isso. Porque na prova do STF, falava bem assim, ó, na prova do STF. O país ser próspero e todos os trabalhadores terem emprego é uma consequência para que nesse país o direito seja respeitado. Aí naquela prova do STF, feita pelo CESP, aí sim, a gente verificou o quê? Que essa palavra consequência dá a ideia da condicional, né? Da ideia de condicional, ó, é uma consequência. Porque nós sabemos que dentro de uma condicional, nós temos o antecedente e o consequente. Só que, nessa situação aqui, Josimar, não cabe. Por que não cabe? Foi quando eu falo assim para você, quando eu falo para você, ó, a aprovação, isso, a aprovação em um concurso é consequência de um planejamento adequado de estudos. Aqui nós temos uma proposição simples, não é uma proposição composta. Beleza? Ah, mas a palavra consequência aqui, ó, porque na condicional eu tenho o antecedente e o consequente. E muitas vezes a banca faz o que? O CESP. Ele deixa de usar o se então e usa assim, ó, P consequentemente que. Beleza? Só que isso ele fez no STF. E outras provinhas também. Só que aqui eu tenho que perceber o quê? Eu tenho que perceber que eu tenho apenas um pensamento, apenas uma proposição. O que é proposição, Josimar? Proposição é a expressão de um pensamento completo. Uma proposição é formada esquematicamente por um sujeito e um predicado, tá entendendo? Então, assim, aqui nós temos uma proposição simples. E não a proposição composta, uma proposição condicional. Então esse item aqui ele está o quê? Errado. Beleza? Nós não temos aqui dois pensamentos, nós temos um pensamento. A aprovação é isso. É a consequência de um planejamento adequado de estudos. Belezinha? Estamos aqui comigo então? Então o item 7 está errado. Item 8. A sentença a vida é curta e a morte é certa. Meu Deus. É verdade mesmo, gente. A vida é curta e a morte é certa. Isso é certeza absoluta. Vamos continuar. A vida é curta e a morte é certa, né, Manuel? Pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica P e Q, em que P e Q são proposições adequadamente escolhidas. A vida é curta e a morte é certa. A vida é curta, Josimar. Eu tenho uma proposição aqui, simples. A vida é curta. Tem sujeito e predicado, tem um pensamento completo, é uma proposição simples. E conectivo condicional, ou conjuntivo, né? Uma conjunção. E a morte é certa. A morte é certa também, o quê? É outra proposição. Deixa eu encerrar daqui e colocar aqui em cima. Então aqui eu tenho a proposição P e aqui eu tenho a proposição Q e a conjunção no meio. Então pode ser representada por P e Q? Com certeza o item 8 está certíssimo. Falar uma coisa para vocês. Na maratona passada, que nós fizemos do INSS aqui, eu disponibilizei 100 questões do CESP para vocês. Tá lá no site, beleza? Assim, questões bem bacanas, comentários bem legais, tá ok? 100 questõezinhas. Dessa vez agora, eu sempre gosto de trazer um presente para vocês, alguma coisa bacana, né? E dessa vez eu quero fazer o seguinte para vocês. Eu vou colocar lá no site, essa semana, um simulado, beleza? Então, Josmar, vai ser fácil ou vai ser difícil? Vai ser difícil. Pode ser? Difícil? Muito difícil. Belezinha? Você que está estudando com tempo,
já fez várias questões minhas, já fez até meu curso. Então, com certeza tem condições de chegar lá e gabaritar essa prova do INSS para mim. Estou te pedindo isso. Beleza? Então eu vou colocar um simulado no site. Aí eu vou colocar o simulado, hoje é sábado. Segunda ou terça-feira. Aí eu vou dar 2 dias e depois eu coloco os comentários. Beleza? Vão ser 10 itens só. Josmar, 10 itens fáceis ou difíceis? Difíceis. Belezinha? Tem que ser difícil. Quem corre 10 km, corre 5. Quem corre 20, corre 10. Então, assim, Josmar, eu vou estudar além daquilo que eu preciso. Sim. Você tem condições, vamos embora. Belezinha? Correto? Então, assim, vai ter esse simulado pra gente lá, que eu vou colocar, vou até falar com o pessoal aqui do estúdio, e depois eu coloco lá os comentários. Belezinha? Aí você vai fazer um teste. Josmar, será que eu tô preparado de verdade? Belezinha? Vou pegar leve? Não vou pegar leve, vou pegar pesado. Belezinha? Do jeito que eu gosto de fazer. Tá ok? Vamos voltar aqui então. Item 9. A sentença. Somente por meio da educação, o homem pode crescer, amadurecer e desenvolver um sentimento de cidadania. Pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica P, Q e R, em que P, Q e R são proposições adequadamente escolhidas. A mesma coisa, gente, ficar espertinho. Nesse item aqui, ó, somente por meio da educação, o homem pode crescer, amadurecer e desenvolver um sentimento de cidadania. Aqui nós temos apenas apenas um pensamento, correto? Temos apenas um pensamento. Então, quando eu falo assim, ó, somente por meio da educação, o homem pode crescer, amadurecer e desenvolver. Josmar, não é uma proposição composta, é uma proposição simples. Então, o item está errado. Gente, fique esperto com uma coisa, né? Com o que, Josmar? Por exemplo, você assim tem que ficar espertinho, porque o CESP tem colocado muitas situações aqui nas provas dele. Às vezes a negação de uma proposição, né? Lá a proposição está simples, beleza? Então assim, fique esperto, tá ok? Fique esperto porque eu tenho que saber diferenciar uma proposição simples de uma proposição composta. Ó, 3 itens numa provinha só. Beleza? Então vamos ficar esperto? Vamos lá. Próximo item. Julga os itens subsequentes relacionados à lógica de argumentação. Novamente, um pouquinho de argumentação para você. O texto. Penso, logo existo. Apresenta um argumento válido. Josmar, esse termo logo, o que ele faz dentro de um argumento? Ele anuncia, né? Ele anuncia a conclusão. Beleza? Existem termos que anunciam premissas, existem termos que anunciam conclusões. Então, Josmar, logo, assim, portanto, são termos que anunciam conclusões. Beleza? Então, quando eu vejo, ó, penso, logo existo, logo anuncio a conclusão. Então, penso vai ser minha premissa e existo vai ser a minha conclusão. Aqui comigo, ó. Então, premissa, Josimar, eu posso ter só uma premissa e uma conclusão? Pode, qual o problema? Nenhum. Então, penso, logo, existo. Beleza? Penso, logo existo. Josimar, é argumento? É, que argumento é. Porque para ser argumento só tem que ter estrutura. Perfeito? Então, para ser argumento tem que ter estrutura. Agora a questão é a seguinte, Josimar, esse argumento é válido? Gente, aqui é uma questão mais de conceito mesmo. Será que a verdade dessa premissa, Josimar, garante a verdade dessa conclusão? Não. Por quê? Penso, logo existo. Tem algum fundamento, assim, essa conclusão está baseada naquela premissa a pensar? Não. Então, assim, os argumentos, né? Nós temos 2 tipos de argumentos, gente. Mas aí seria uma coisa mais conceitual, mais para... por exemplo, nós tivemos na prova do Tribunal de Contas agora, TCDF. Não, foi TCDF, não. Foi auditor Foi auditor da onde, meu Deus? Auditor Tribunal de Contas, para auditor, controle externo. Foram 5 itens. E esses 5 itens estão naquele materialzinho que eu coloquei lá no site para você. Beleza? Fique esperto. Tem muita coisa boa lá.
A questão é o seguinte, 99%, vou falar até assim, quase todos os argumentos que o CESP coloca são argumentos dedutivos. Josimar, o que é um argumento dedutivo? Um argumento dedutivo é quando eu saio de um pensamento geral para um pensamento particular. E faz sentido, porque se o geral é verdadeiro, o que vai ser o particular? Também verdadeiro. Concorda comigo? É ou não é? Então, se o meu geral, todos os homens são bons, Josimar é bom. Perfeito, porque eu sou homem, com certeza, né? Então, assim, acontece que todos os homens são bons, logo Josimar é bom. Aí é um argumento válido, porque eu saio do pensamento geral para um particular, chama-se dedução. Agora eu falo assim, penso, logo existo. Essa premissa traz algum fundamento, traz substância mesmo para a minha conclusão? Não traz. Então esse argumento aqui ele não é válido, ele é um argumento inválido. E o item está errado. Beleza? Vamos lá. Item 11, esse aqui é melhor. Esse item eu achei ele pesado, gente, eu não achei ele fácil não. Esse item eu gostei pra caramba dele, olha só. Fala assim, ó. O homem inteligente nunca recebe penalidades. Pois, olha só o CESP, gente. Fica esperto. Pois, somente o homem que erra recebe penalidades. E o homem inteligente jamais erra. Apresenta um argumento válido. Existem termos na filosofia que anunciam premissas. Existem termos na filosofia que apresentam conclusões. Então, tem uma questão da procuradoria que falava bem assim no CESP, ó. Falava bem assim. No Brasil, os pobres têm mais poder que os ricos. Isso porque junto, no Brasil, o sistema adotado é a democracia, no qual a vontade da maioria prevalece e no Brasil há mais pobres do que ricos. Aí assim, quem é a premissa, quem é a conclusão, era um argumento. Então eu percebi que no item anterior, penso, logo, existo. O termo logo, o termo assim, portanto e então são termos que anunciam conclusões. Beleza? Muitas vezes você está mal acostumado como? Isso no meu curso eu sou bem claro no meu curso com relação a isso. Porque às vezes a pessoa pensa que só existe um jeito de fazer as coisas, fica engessado naquele modelo lá, aí chega no dia do concurso, poxa, mas eu apliquei o que o professor me ensinou, não deu certo. É porque tem outros caminhos, meu Deus. Tá ok? Josimar, tautologia. Tem 3 maneiras que eu gosto de fazer tautologia. 3. Josimar, só essa dá certo? Não, tem que saber as 3. Tá entendendo? E senão ele fala assim, esse que faz só assim. Não. Tem situações que tudo bem, mas tem que ser esperto. Nesse argumento aqui, Josimar, por exemplo, olha o que o CESP fez aqui, ó. Maldade, ó. O homem inteligente nunca recebe penalidades. Pois, esse termo pois, meu Deus, ele anuncia premissas. Ou seja, nesse item aí, o que acontece? O CESP, ele começou pela conclusão. Sou um advogado. Vou defender meu cliente. Olha, seu juiz. É o seguinte. Ele estava em casa aquele dia, ele é uma pessoa idônea, não sei o quê. Logo, o meu cliente é inocente. Argumentei, um bom advogado é aquele que sabe argumentar bem. A verdade é essa. Né? Agora, eu comecei pelas premissas e falei, logo, o meu cliente é inocente. Mas eu poderia falar assim, seu juiz, o meu cliente é inocente, pois, porque ele estava em casa aquele dia, não sei o que, a pessoa idônea. Então, eu não sou obrigado, meu Deus do céu. Josimar, os argumentos sempre começam com premissas e terminam com conclusões? Não! Esse item aqui do MEC eu achei ele excelente. Porque aqui engana muita gente. Porque você está acostumado a assim, premissa, conclusão. Aí vem o CESP, pam!
Por isso tem que estudar direitinho. Beleza? Não fique engessado com isso. Existem outras situações. Nessa prova que eu vi do auditor de controle externo, TCU, foi TCU. Eu dei o pessoal aqui em Brasília, assim, muitos servidores já, perito criminal, cara já trabalha no Tesouro Nacional, o pessoal já de bagagem. E a ideia é essa. Ou seja, buscar, correr atrás e saber além da concorrência. Beleza? Então, esse argumento aqui, o SESC fez ele bem feito. Ele começou pela conclusão, porque o termo pois, o termo porque anunciam premissas. Vamos lá comigo? Então, quem é a minha primeira premissa? Somente, pois anunciam as premissas. Somente o homem que recebe, o homem que erra, somente o homem que erra recebe penalidades. Tá bom, tá aqui. Premissa 2. Então, aqui foi a primeira premissa nossa, Somente o homem inteligente recebe penalidades. Primeira premissa. Segunda premissa. O homem inteligente jamais erra. O homem inteligente jamais erra. Agora, a conclusão tá lá em cima. Cara, eu acho que esse tem massa demais. Por que, Josimar? Porque os meus alunos vão conseguir fazer. E os outros não vão. Tô nem aí. Quero que você passe, que é meu aluno. Estamos juntos aí nessa caminhada, então. O homem inteligente. Conclusão. O homem inteligente nunca recebe penalidades. Então, olha que bacana. Nós temos o seguinte. As nossas premissas e a nossa conclusão. O SESC criou uma situação lá em cima, nesse item, né? Em que ele começou pela conclusão. E depois que ele veio, pois, né? Aí vieram as premissas. Somente o homem que é, É um argumento válido? Quando eu falo assim, primeira premissa. Somente o homem que erra recebe penalidades. Agora aqui, Josimar, não tem conectivos. Não. Da ideia de quantificadores. Lógica de segunda ordem, 1851, um cara chamado Frege, né, o filósofo, ele trouxe uma nova linguagem. Né? Aí vem aqui, somente o homem que erra recebe, somente. Então eu posso pensar o seguinte, Josimar, quando eu falo somente o homem que erra recebe penalidades, eu posso pensar assim, diagramazinho aqui, para vocês, Somente o homem que erra, chama de HE, recebe penalidades, é penalizado. Então, o homem que erra, não o homem que erra, Josimar, mas somente o homem que erra recebe penalidades. Então, o homem que erra recebe penalidades, está aqui dentro, eles estão todos aqui. Somente o homem que erra. Segunda premissa, o homem inteligente jamais erra. Então, onde é que está o homem inteligente? Está aqui fora, O homem inteligente está aqui fora. Agora, Josimar, será que a verdade dessas duas premissas vai garantir para mim a verdade da conclusão? Olha a conclusão. O homem inteligente nunca recebe penalidades. Está certo, porque o homem inteligente está aqui do lado de fora. Não tem como ele estar aqui dentro para receber o quê? Penalidades. Então, somente o homem que erra, somente o homem que erra recebe penalidades. Então, os homens que erram, somente eles, recebem penalidades. Estão todos aqui dentro. Mas, segunda premissa, o homem inteligente jamais erra. Onde está ele, Josimar? Está aqui fora. Logo, eu posso concluir que o homem inteligente que está aqui fora nunca recebe penalidades. Não pode estar dentro do diagrama. Então, esse argumento é um argumento válido e o item está certíssimo.
Beleza, gente? Tinha preparado mais alguns itens, mas uma hora eu acho pouco demais. Beleza? Tinha que colocar até umas questões bem legais aqui, um pouquinho mais de mostrar outros caminhos para vocês. Mas valeu por hoje, né? Estudem. Vou colocar lá para você a questão do simulado, tá bom? Você que não pegou as questões lá no site, vai, pegue, tá? Tô mandando, tô pedindo não, tô mandando. Vai lá, pega as questões, imprima e vai refazer tudinho. Tá me entendendo? Perfeito? Então, sucesso nessa caminhada aí. Pode contar comigo demais. Pode mesmo. Tô aqui para te ajudar. Como a equipe do Grow Online também, né? Pessoal comprometido, pessoal responsável e que leva você muito a sério. Beleza? Então a gente tá aqui para te ajudar a você conquistar esse seu sonho, né? Que a vaga é minha, tá bem aqui escrito já, né? A vaga é sua. Gente, um grande abraço a todos, né? Hoje estou um pouquinho gripado, mas sim, valeu demais, tá ok? Sucesso e terça-feira, simulado lá no site, para depois você responder. Josmar, simulado fácil? Difícil. Belezinha? Gente, um abraço a todos e até a próxima.